Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, no estudo do livro Nos Albores da Imortalidade. Boa noite Sueli, Valéria, sejam bem-vindas, gratidão pela presença de vocês. Flavinha chegou também conosco, boa noite Flavinha, seja bem-vinda. Helena também está aí conosco. Vamos entrar também aqui para o nosso perfil particular para a gente poder acompanhar e fluir tranquilamente, se Deus quiser, né? Acabamos de sair agora de uma live com a Tereza, Centro Espírita Irmã Gertrudes. Então, estamos aqui, live dupla hoje, né? Fica difícil, viu? Fala para vocês que sai de uma live, entrar em outra. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo. Flavinha, o Ari estavam lá conosco também. Gratidão pela presença. Não deu para cumprimentar a todos, né? Porque a live é muito interativa, muito dinâmica. A Tereza é uma alegria em pessoa, né? Então, Leninha também esteve lá conosco. Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda. Ué, que coisa. Deixa eu ver, Flavinha. Vamos ver como é que está aqui. Ué, que coisa. Acho que está normal, Flavinha. Pelo menos aqui no outro celular está normal. Mas sei lá. Tenta sair e entrar de novo. Normalmente é assim que a gente fala para as pessoas, né? Vou mandar os aviõezinhos aqui. Rapidamente. Para não perder tempo, né? Então estamos aqui amanhã, 7 da manhã, caí da cama, né? 7 da manhã estaremos no Café com o Evangelho, comentando uma das passagens de Atos dos Apóstolos. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Quem gosta de acordar cedo, como nosso querido Ari, né? O Ari sempre acompanhando a turma do Café com o Evangelho, engrossando a voz. Que coisa, gente. Tô ouvindo aqui. O Ari sempre acompanhando a turma do Café com o Evangelho. O meu tá normal aqui, gente. Não sei não. Que coisa. Tô vendo normal aqui, pelo menos aqui no meu celular. Sei lá, gente. Que coisa esquisita. O Instagram, né? Hoje eu tava fazendo a live com a Tereza. Denise, boa noite, seja bem-vinda. A Sueli dizendo que está normal. Então, fazendo a live com a Tereza, deu aquele problema novamente. Que a parte que a Tereza aparecia ficava o quadro preto. E só eu me via. Aí tive que acompanhar pelo computador. Mas sei lá o que está acontecendo. O Instagram tem umas coisas esquisitas, né? Faz tempo que tem acontecido esse probleminha aí da imagem. Por sorte que a transmissão fica normal, né? Mas eu tive problema já com a Daniele, com a Miriam. A Daniele também teve problemas aqui com o Gleison. Uma coisa meio estranha mesmo. Bom, depois vocês falam aí. A Sueli falou que está normal a voz lá para ela. Tá? Depois vocês puderem colocar. Denise, por exemplo, que chegou agora também. Se está normal o áudio. Então, vamos em frente. Bom, mandamos os aviõezinhos, tá? Vamos fixar o comentário. Tá perfeito, a Denise falou também, gente, que hoje nós vamos continuar o serviço, né, no livro Nos Albores da Imortalidade. Espera mais uns minutinhos, né? Para as energias estão instáveis, literalmente. Coisa estranha mesmo. Hoje então nós vamos continuar o serviço que na aula passada, meu Deus, olha só, na aula passada é bom, hein? Vamos diminuir o volume aqui para a gente conseguir. Melhorou. Alguém teve notícia da Silvia, do procedimento? Acho que talvez a Débora tenha alguma informação. Quando a Débora chegar, eu vou perguntar para ela. Então, dando sequência, né,
ao estudo da aula passada. Ai, da aula passada, gente, o que é isso? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Aproveitando que a Débora chegou. Duas coisas, Débora. Como é que está o áudio? Está bom para você? O pessoal tem falado que em alguns lugares está ficando meio estranho o áudio. Aqui para mim está fluindo normal. E outra coisa que eu queria saber, Débora, se você teve notícias da Silvia, do procedimento que ela fez. Tá? Se você tiver, acho que você deve ter contato dela, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Tá normal, né, gente? Então, não sei o que fazer. O meu que está bem, então a gente toca em frente, né? Abaixa um pouquinho para não ficar um vozeirão. Diz que tá um vozeirão. A Flavinha percebendo, tanto na live que eu fiz agora há pouco com a Tereza, como também a Leninha falou a mesma coisa, mas vamos em frente. Bom, tiver a notícia da professora Luísa. Não teve notícias, Débora. Quando você tiver, Débora, coloca pra gente, viu? Coloca pra gente que a gente quer saber realmente. Antes de mais nada, já antes de começar a leitura, deixa eu avisar vocês. Amanhã, 7 da manhã, né, caindo da cama, estaremos no Café com o Evangelho pelo Facebook e pelo YouTube do Café com o Evangelho. Vamos comentar uma passagem do Atos dos Apóstolos, próximo a Saulo, né, estar chegando às portas de Damasco. Um trecho antes, então convido a vocês, aqueles que acordarem cedo. Aqueles que não acordarem cedo, vai estar gravado também no YouTube e o Facebook do Café com o Evangelho, tá? À noite eu tenho uma palestra presencial, mas não vai ser transmitida. Não saiba a vossa mão direita que faz a esquerda. E aí, esta semana, até sábado, finalizamos, porque no domingo o Vitor me convidou para participar do estudo com ele do Evangelho no Lar. No Evangelho no Lar não, no estudo do Evangelho que ele faz, e nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, tomando como referência, inclusive, a passagem do filme The Chosen. Clara chegou conosco, boa noite, Clara, gratidão pela sua presença também. Bom, lembrando que dia 29 a Flavinha vai estar conosco no estudo nos Albores da Imortalidade. E para o ano que vem a Clara já está convocada também, tá? Vai escolhendo o capítulo. Menos o capítulo 30 que a Neuza já escolheu. Então, do capítulo 26 ao 37, pode escolher, viu, Clara? Vai escolhendo. Bom, então no capítulo anterior, o Vitor esteve aqui conosco e comentou aquela situação que o Jerônimo, no plano espiritual, estava participando lá de um estudo, em aula, acho que é por isso que eu falei da aula anterior. E naquele momento, eles receberam um pedido de socorro de um senhor que estava fazendo oração, pedindo intercessão por sua filha. E eles começaram a analisar esse pedido dentro de todo um conjunto de caracteres dentro do processo reencarnatório. E verificaram que a filha estava com problema de saúde, problema cardíaco, estava fumando muito, o marido a abandonou, o pai estava numa cadeira de rodas, e toda uma situação que veio trazer neste capítulo. E aí aconteceu uma questão muito particular, que eles começaram a mostrar o desdobramento daquela situação. Essa mulher, cujo pai havia pedido intercessão da espiritualidade, ele praticamente, essa mulher havia abandonado o marido e os 2 filhos na última encarnação. Então hoje ela estava na condição de filha deste marido que ela abandonou, com os 2 filhos. E o marido dela, dessa atual existência, teria abandonado também, mais ou menos aquela questão. Ela fez passarem por uma situação dessa e acabou passando por isso também. Então tem todo um desdobramento dessa questão que eles vão explicando dentro do cronograma reencarnatório, e eles vão todos curiosos fazendo perguntas daqui, mas se acontecesse isso, e se acontecesse aquilo, né? Eles vão
tentando fazer todo o planejamento. E agora, eles, depois de ter analisado todo esse procedimento, essa situação, eles trouxeram então, vieram à parte, junto à casa dessas pessoas, para que eles pudessem ver como poderiam ajudar. Cumprimentaram o Avelino que chegou, cumprimentaram o Gleison e nosso querido Samurai Espírita e a Val também que chegou conosco. Boa noite a vocês. Bom, agora eu não vou conseguir cumprimentá-los por enquanto, então nós vamos à leitura deste capítulo anterior. Então, capítulo 19, continuando o serviço. Após o planejamento da ação socorrista, passamos ao trabalho na terra. Uma visita oportuna, feita por 2 integrantes da equipe, bastaria, a fim de averiguar a situação na residência terrena. Como estagiávamos, nosso grupo acompanhou os benfeitores. O que verificamos foi algo corriqueiro do ponto de vista cotidiano. Um visitante encarnado encontraria o Senhor que interceder em preces pela filha, sentada em uma cadeira de rodas, na varanda de sua casa, e observando a rua. Mais adentro, a filha estava deitada em seu quarto junto à irmã, que viera visitá-la e auxiliar nos cuidados. Um dos filhos estava na universidade e outro no trabalho. Ambos só chegariam ao anoitecer. Contudo, para nós, a cena mostrava-se algo além dos planejamentos vistos hoje há pouco. No entorno daquela senhora, 3 irmãos minavam suas energias em um processo obsessivo, instaurado pelo uso prolongado do cigarro. Ligações estabelecidas no coronário, no faríngeo e no cardíaco irrompiam na aura, ocasionando o escoar de fluidos vitais e garantindo a absorção de fluidos deletérios emanados pelos irmãos em verdadeira simbiose. Os irmãos não notaram as nossas presenças, pois estávamos em faixa vibratória diferenciada. O benfeitor explicou-nos. A irmã, durante a separação do esposo, alojou sentimentos de mágoa em seu peito. Embora seja grande lutadora, carregou fardos de lixo fluídico por algum tempo. Hoje esqueceu o ex-companheiro, mas o uso prolongado do cigarro destituiu boa parte de sua proteção energética e restringiu propriedades defensivas do perispírito. Enquanto nos explicava sobre o comprometimento glandular e as disfunções provocadas durante as liberações hormonais, influenciadas pelos processos de culpabilização e a propícia vulnerabilidade mental da irmã, foi mostrando os pontos afetados. Concluiu. O fluido dos irmãos ligado a ela penetrou a áurea, encaminhando para processo de enfraquecimento de suas emanações protetoras. O reflexo imediato no corpo foi o mal súbito com os sintomas já diagnosticados pelo médico. E como se o coração tivesse lutado bravamente pela defesa do organismo, porém rendeu-se enxágue e esgotado. Era nossa primeira visita técnica. E embora o desejo de auxílio instantâneo, fomos advertidos a deixar a colônia sobre as providências cabíveis no momento certo. O mentor ainda aprofundou as explicações, apresentando-nos alguns processos ocorridos no corpo perispiritual e seus reflexos no corpo carnal, tais como as ligações fluídicas obsessivas visíveis à nossa frente, as eclosões conscienciais do espírito, o auto-ataque pelas emoções cultivadas no passado, entre outros.
Fomos divididos em pequenos grupos. 2 integrantes permaneceriam na casa, junto ao benfeitor, para acompanhamento dos primeiros socorros. 3 alunos seguiriam com um novo amigo que chegara no mesmo instante que nós, para preparar a ida daquela senhora a uma casa espírita. E por fim, outro grupo composto por 3 alunos seguiria para o preparo dos medicamentos. Estávamos contentes pela caridade estendida, embora preocupados. Tudo era novo, em campo de primeira vez. Nos unimos ao subgrupo que seguiria para o laboratório farmacêutico espiritual, de onde partiríamos. Como não estivemos presentes junto aos outros 2 subgrupos, narraremos na sequência o que nos foi exposto logo que nos encontramos. Enquanto saímos, o benfeitor, junto aos 2 aprendizes, iniciou o tratamento de base necessário para a atuação magnética que seguiria adiante. O senhor idoso continuava tristonho, sentado a olhar a movimentação na rua. Pensava na saúde deteriorada da filha e se preocupava com ela. Temia-lhe o desgaste excessivo e uma consequente desencarnação, imaginando os males que a solidão lhe traria. O grupo transmitiu-lhe uma infusão fluídica, aproveitando para lhe auscultar a alma, precisando necessidades e provendo-o naquele instante com energias equilibrantes. Em pouco tempo, o idoso lembrou-se com alegria dos tempos da mocidade e feliz começou a conversar com 2 vizinhas muito gentis que chegavam perguntando sobre a saúde da filha. Enquanto isso, a irmã da enferma preparava o almoço. Os benfeitores espirituais prosseguiram com a aplicação dos recursos magnéticos, intensificando os fluidos emanados pela irmã que cozinhava, imantando-os com elementos fluidoterapêuticos, de modo a impregná-los nos alimentos e nas águas disponíveis na casa, suprindo e revigorando energeticamente todos os moradores daquele lar. Os irmãos de nosso plano, mesmo sem enxergarem o processo ocorrido, notaram imediatamente a mudança vibratória no ambiente, irritando-se. Pressentiam algo estranho no ar e começaram a caminhar pela casa como se procurassem por algo que não sabiam precisar. Os irmãos trabalhadores prosseguiam em silêncio respeitoso. Agora, a enferma receberia alguns socorros de urgência. Os passes aplicados garantiriam maior segurança para o tratamento médico e não permitiriam o avanço daquele processo obsessivo próximo a ser findado, por benesses divinas. Observaram que os órgãos ligados às partes gástrica, respiratória, excretora e genésica se encontravam minados por camadas de fluido espesso. O benfeitor advertiu que ainda não era o momento adequado para uma limpeza espiritual mais profunda no campo somático e que dentro em breve maiores providências seriam tomadas. Enquanto isso, a segunda equipe rapidamente localizou o centro espírita mais próximo daquele lar e se dirigiu até lá. Ao chegarem, observaram os grandes blocos espirituais que compunham a instituição, em cujo pavilhão havia dezenas de mesas espalhadas, com atendentes, enfermeiros e plantonistas, conversando com entidades de várias gradações evolutivas. Acorriam prontamente aos trabalhos mais diversos, envolvendo aquela cidade e a região. A alegria em servir estava estampada em cada rosto. Ninguém supunha que, enquanto a porta material da casa permanecia fechada, um verdadeiro exército de trabalhadores atendia um outro plano sem parar um momento sequer, fosse dia ou fosse noite.
foram recepcionados por um amigo que já os aguardava, haja vista a emissão telepática do pedido de auxílio. O espírito, apresentando-se como Marcel, trazia delicado mapa da região e, após cumprimentos e considerações iniciais sobre o caso, explicou ao grupo a enorme teia e que se apresentava em desenhos e códigos. Meus irmãos, disse Marcel, embora esta seja a casa espírita mais próxima à residência da senhora, pela necessidade e urgência, não somos a melhor opção para intercessão, pelo menos por hora. Não há ninguém que possamos mobilizar rapidamente a fim de chegar o convite ao lar da irmã, para que venha até aqui. Porém, o caso está mais fácil do que supomos. E após breve pausa, continuou. Há uma senhora, a dona da padaria localizada na esquina da casa da nossa irmã, frequentadora de um centro espírita um pouco mais distante. Ela poderá fazer a ponte, agindo em favor da família. Enquanto vinham para cá, ao verificar as possibilidades, enviei um pedido e eles os aguardam. Podem seguir confiantes. O grupo então dirigiu-se para o posto. Os trabalhos foram acertados e a equipe da nova casa comprometeu-se com o socorro da nossa protegida e de sua família. Enquanto o subgrupo tornou-se ao lar da irmã, espíritos da instituição dirigiram-se ao encontro da senhora vizinha da nossa socorrida. Eles a encontraram terminando de almoçar em seu lar, que ficava no andar de cima da padaria, da qual era proprietária, juntamente com seu marido. Ao terminar a refeição, a senhora, respeitada e idônea, disse ao companheiro: não sei o que está acontecendo comigo. Você sabe que eu não sou de encostar, mas senti um leve cansaço agora depois do almoço. Vou recostar alguns minutos e você me aguarda na padaria. Não demorarei, e assim que chegar, você poderá ir ao banco como faz todos os dias. Assim foi feito. O que a senhora não sabia é que, ao recostar, entraria em sono profundo, acelerado pelos irmãos que a buscavam, e seu espírito semiliberto se encontraria com os tarefeiros de quem era bem conhecida. A irmã, feliz ao revê-los, disse-lhes: que alegria encontrá-los! O que desejam? Sem delongas, os espíritos transmitiram a ela o comando sobre o que deveria fazer naquele dia, a fim de convidar a senhora adoentada para visitar o centro espírita imediatamente. Boa noite, Julieta. Seja bem-vinda. E assim nós finalizamos o capítulo 19 deste livro, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Gente, eu falo assim, que quando eu já li esse livro uma vez e releio todo dia antes de fazermos as nossas lives. E a gente fica impressionado que a cada leitura a gente percebe maiores detalhes que às vezes passou desapercebido na primeira leitura. Por isso que a gente tem que lembrar sempre, uma releitura de um livro é sempre muito bom e muito importante. Vejam só para vocês terem uma ideia o que estava acontecendo, né? Então eles fizeram toda a questão do planejamento e quando eles vieram para a Terra, eles perceberam que naquela casa haviam 3 espíritos que estavam junto àquela irmã, que estavam sugando as energias espirituais dela e emanando energias deletérias, numa verdadeira simbiose. Então, a questão, por exemplo, dos vícios, como ele coloca aqui, o cigarro, a bebida e tantos outros vícios, atraem espíritos ainda presos a esses vícios, necessitados de sugar os fluidos que emanam daqueles vícios, como o cigarro, a bebida, a droga, etc. O sexo também, quando ele é desregrado, né?
as energias sexuais, muitas vezes, né? Cochilo providencial, com certeza, Flavinha, com certeza. E aí é interessante essa questão, né? Que eles começaram a observar que haviam ligações no coronário, no laríngeo, no faríngeo, desculpa, e no cardíaco. E de forma que era exatamente nesses lugares que havia o elemento de sugar as energias dessa irmã, por onde escoavam os fluidos vitais. E ele estava dizendo também que esses irmãos, esses espíritos, não notaram a presença deles, pois estavam em faixa vibratória diferente. Isso é uma questão muito importante. Quando a gente fala das vibrações espirituais, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, elas fluem, elas entram numa faixa vibratória, numa sintonia. Por exemplo, se a gente fosse estabelecer questão de ondas, ainda existe, né, mas as ondas de rádio, as ondas curtas, médias e de longo alcance, tem as ondas de FM, as ondas de telefonia, várias ondas que permanecem no ar. Então, a energia, a vibração dessa irmã permitiu que esses espíritos chegassem até ela. Ela, pelo seu comportamento, pelo seu pensamento doentio, pela separação do marido, né, que o marido a abandonou, e ela carregou, como ela está dizendo aqui, né, alojou sentimentos de mágoa em seu peito. Por isso que eu falo para você, a gente sempre comenta, né? Nunca ficarmos guardando mágoas em nosso peito, ressentimentos, pois isso vai gerar problemas no nosso organismo físico também. Embora seja uma emanação do pensamento, uma energia, isso reverbera no nosso espírito. E ele coloca assim, né? Esses sentimentos destruiu boa parte da sua proteção energética e restringiu as propriedades defensivas do perispírito. Então, do mesmo tempo que minou as energias dela, por outro lado, ela restringiu que as capacidades defensivas do perispírito auxiliassem nesse processo. Enquanto aí o benfeitor estava explicando para eles como é que funcionava essa situação. Ele coloca, por exemplo, processo de culpabilização. Você ficar se culpando não resolve nada, absolutamente nada. A culpa não acrescenta em nada. Você ficar, eu fui culpado por aquilo. A gente lembrar da passagem de Saulo, né, que amanhã a gente vai falar um pouco sobre ele. Quando ele se deparou às portas de Damasco, Deus se deparou com Jesus, ele não ficou nem se culpando, dizendo por todos os crimes que ele cometeu, eu sou culpado por isso, e nem também ficou se justificando para Jesus, que ele não sabia que Jesus era o verdadeiro Messias, etc. e tal. Ele simplesmente disse, Senhor, que queres que eu faça? A Débora dizendo, nós somos antenas, captamos o bem e o mal, depende de nós e da nossa sintonia. Exatamente. Por exemplo, se tiver um aparelho de televisão transmitindo sobre a guerra, sobre a seca, a fome, um monte de problemas, se eu não ligar a televisão naquele canal, eu não estou dando sintonia. Então está acontecendo aquilo? Está. Eu não estou me fazendo de avestruz, né? Que nem o pessoal fala que enfia a cabeça debaixo da terra e faz de conta que não existe. Mas eu não preciso me ligar naquelas energias. Como Chico Xavier costumava dizer, visite o doente, mas não deite na cama dele. Então, a gente ter empatia, orar pelos nossos irmãos, isso é fundamental. Mas não devemos trazer o mal para dentro dos nossos lares. Seja por ódio, por inveja, por ciúme, por mágoa, por ressentimento, qualquer desses pensamentos deletérios, né? Com quem eu estou dormindo, né? Com quem eu vou dormir. Então, o ato de preparação para o sono é fundamental. Por isso que a gente sempre fala, desliga a televisão, desliga o celular um pouco antes de dormir,
Põe uma música suave, faça uma prece, entre em sintonia, pois o pensamento é tudo, né, Débora? E ele estava dizendo também assim, que o fluido dos irmãos ligados a ela, esses irmãos inferiores, penetrou a aura, encaminhando para o processo de enfraquecimento de suas emanações protetoras. E então, o que acabou acontecendo? O reflexo disso tudo foi o mal súbito que ela teve. Esse problema cardíaco, né, ela somatizou para o seu organismo aquele problema que ela estava passando, né, mental, e depois, né, orai e vigiai, a antena vocal da luz está fora de rotação. Mas, Heleninha, eu acho que é no de vocês, bem, não sei dizer, porque, olha, A antena vocal da luz está fora de rotação. Mas, Heleninha, eu acho que é no de vocês, bem, não sei dizer, porque, olha... Olha, eu acabei de ouvir aqui novamente. Que a Flavinha falou que está com uma voz diferente. Aí a Clara dizendo que está normal também. A Flavinha e a Daleninha que está com problema. Vai saber, gente. Coisas do Instagram. Então não vamos... Depois eu vou fazer o seguinte, Leninha. Eu subo depois o vídeo lá para o YouTube. Aí depois você pode assistir de novo em voz normal. Fazer o quê, gente? Tá todo mundo falando que tá normal. Eu acho que... Sei lá. Tá todo mundo falando que tá normal. Eu até falei para a Flavinha, sai da live e entra novamente. Às vezes dá certo, né? Ou quem tem um perfil particular, que nem, por exemplo, a Flavinha tem 2 perfis. De repente dá para sair por um e entrar pelo outro, né? Mas, sei lá. Bom... Deixa eu ver aqui. Aí o mentor vai explicando tudo o que estava acontecendo com essa irmã, do ponto de vista fluídico espiritual, né? E aí eles foram divididos em grupos. Como o Jerônimo e mais os outros espíritos estavam num processo de estágio, aprendendo, que eles estavam tendo aulas e estavam aprendendo. Olha só, a gente não sai trabalhando quando vai para o plano espiritual, não. A gente se recupera, se reequilibra, a gente estuda e vai trabalhar, né? E vamos trabalhar. E aí ele coloca uma situação que eles fizeram uma divisão e eles foram até uma casa espírita próxima ali de onde morava aquela senhora. E uma coisa que foi interessante nisso, que antes deles chegarem à casa espírita, aquele senhor, né, o pai dessa mulher, ele estava muito tristonho, muito pensativo, preocupado com a saúde da filha. Não sabia até que ponto, de repente, ela poderia vir a desencarnar. Ele ficava pensando na solidão. Filmo eu com a Tereza? Tá, depois você manda. Tá bom. E ele ficou muito triste, muito deprimido. E ela pegou, os amigos espirituais percebendo isso, influíram, deram uma transmissão fluídica para ele, ou uma infusão fluídica que eles colocam aqui, e começaram a trazer bons pensamentos para ele, e ele ficou assim mais alegre, mais feliz, lembrou da sua mocidade, mudou a sintonia, mudou a vibração. Por isso que eu falo, às vezes quando nós estamos com um pensamento negativo, um pensamento de hoje está esquisito, não estou com vontade de fazer nada. Tudo bem, a gente tem o direito de descansar, né? Não somos máquinas, temos o direito de descansar. Até a máquina precisa de descanso e não funde. Mas precisamos prestar atenção quando vem aquele momento de preguiça esquisita, sabe? Acho que vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando. Pode ser uma influência espiritual, não estou dizendo que é, mas pode ser. Então, nesse caso, o que recomenda? Você pega, muda a sintonia, liga uma música, dá uma volta na casa, sai andar, vai no jardim, leva o cachorrinho para passear, faz alguma coisa. E o Haroldo Dutra diz que coloca, né? Quando tudo isso não resolver, abre o chuveiro e toma um banho gelado, que aí você vai dar um choque e você acorda e muda a sintonia, né?
importante é isso. E eles fizeram, né? Fizeram essa emanação fluídica para o Senhor e ele modificou completamente, ficou mais feliz. Enquanto isso, o que estava acontecendo? A irmã daquela senhora estava preparando o almoço. E olha que coisa interessante e bonita. A gente não presta atenção, né? A gente não presta atenção. Mas os nossos irmãos, principalmente dos filmes de americanos, aqueles filmes mais antigos, sempre utilizam como base o quê? A oração antes da comida, antes da refeição. É fundamental, naquele momento que você vai sentar para comer, você agradecer aquela comida que está na tua mesa e agradecer toda a cadeia alimentar. E aqueles irmãos espirituais, né, os benfeitores que estavam ali, estavam trazendo fluidos que faria com que colocando fluidos na comida, na água, que ia preparar o alimento, tudo mais. Olha lá, Débora, mandando dar uma caminhada, conversar com as plantas, muito bom. Ler um livro, perfeitamente. Então, a gente precisa lembrar dessas questões. Porque quando a gente às vezes tem o hábito de comer, de repente, vai comendo, não presta muita atenção na comida, faz bolo de chocolate, ele manda pro Gleison, Débora. E então, fica essa situação, a gente tem que prestar atenção no que estamos comendo, agradecendo pelo alimento que chega à nossa mesa, agradecendo toda a cadeia alimentar, desde aquele que foi preparar o campo, plantou, que colheu, que transportou, até chegar à tua mesa. E peça, né, para a espiritualidade iluminar a todos. Olha só que coisa bonita que a gente faz. De vez em quando eu lembro de fazer isso, mas precisava fazer sempre, né? E aí mudou completamente a vibração perispiritual. E o que aconteceu? Quando muda a vibração, opa, tem alguma coisa errada. Aqueles 3 espíritos começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha. O que está acontecendo aqui nessa casa? Estão perdendo o controle? Estão perdendo o domínio da situação? Eles não começaram a procurar o que estava acontecendo, só que eles não viam porque estavam numa faixa vibratória inferior aos dos benfeitores amigos que estavam auxiliando aquela casa. Então vejam, um simples pedido de oração do pai daquela senhora, quantos benfeitores amigos tiveram envolvidos nesse processo de socorro e de ajuda. E a gente não tem ideia, a gente acha que está sozinho na vida. Olha só quantos benfeitores amigos aqui por livro dá para vocês terem uma ideia, né? E começaram também, né, a aplicar os passes e tudo mais. Nesse meio tempo, a outra equipe foi... Olha que bonito isso ele falando. Na casa que participo toda segunda-feira fazemos pães. Antes da manipulação da massa, lemos o evangelho, fazemos uma prece para purificar os pães. Que bonito isso ali. Muito legal. A Débora dizendo, eu traio o que permito. E então eles foram lá para a casa espírita. E vejam que eles foram lá para uma casa espírita que era próxima à residência daquela senhora. E pelo visto era à noite. Ou num horário que o centro espírita estava fechado. Só que o centro espírita podia estar fechado, mas havia um exército de trabalhadores, com mesas, com enfermeiros, atendentes, vários auxiliares, vários espíritos prestando socorro a tantos espíritos. A casa espírita estava fechada. E havia um verdadeiro exército de trabalhadores. E quando eles chegam lá, o Marcel, que é o protetor, o espírito que estava ali cuidando daquele ambiente, né? Ele já sabia, porque tinha recebido já o pedido de socorro daquele senhor. Veja só que quando chega, é rápido, transmite para vários canais, não exatamente só para o canal que ele endereçou o pedido, mas vários canais de comunicação receberam aquele pedido de socorro. E eles falaram que estavam sabendo disso, só que aquela casa espírita, embora fosse a mais próxima da residência daquela senhora, daquela família propriamente dita, o que acontece? Embora ela fosse a mais próxima, não seria a mais indicada, pelo menos por hora, para atendimento.
pois não tinha nenhuma pessoa que frequentava aquela casa que tinha uma ligação com aquela família, que pudesse trazê-la à casa espírita. Então eles indicaram uma senhora proprietária de uma padaria, que era vizinha dela, que frequentava uma casa espírita um pouco mais distante, mas que seria o elemento de ligação para trazer, para que essa irmã fosse socorrida e atendida. E o que eles fizeram? Essa senhora, né, na padaria, ela morava na parte de cima da padaria. E logo após o almoço ela sentiu um sono. Nossa, eu nunca sou de ter sono assim, alguma coisa esquisita comigo, estranha, né? Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Sono estranho. Ela falou para o marido, olha, eu vou dar uma descansada, rápida, faz o seguinte, vai à padaria, daqui a pouco eu vou lá e depois você pode perfeitamente ir ao banco, como costumeiramente você está fazendo. Daqui a pouco eu te encontro lá. E ela deu uma cochilada e, na verdade, foi nada mais, nada menos que um desdobramento espiritual dela. Ela se desdobrou. E nesse desdobramento, né, foi inclusive acelerado pelos irmãos, pelos espíritos, né, ajudaram, né, que ela tivesse aquele sono e ela se desdobrasse em espírito e fosse ao encontro desses espíritos que estavam aí com ela. Foi indicação da espiritualidade, isso ali, que muito bom mesmo. E aí o que acontece? Quando ela chegou, ficou logo feliz em reencontrar aqueles espíritos, que já é uma verdadeira trabalhadora. E vocês vejam como é importante a nossa preparação no momento de dormir. Aqui no caso ela teve um cochilo, né, providencial. Mas no momento de dormir, se nós quisermos e pudermos, vai depender da capacidade nossa, nós podemos trabalhar em auxílio de muitos e muitos irmãos, auxiliando a espiritualidade em desdobramento no momento do sono. E aqui ela veio, né, ficou feliz. O que desejam, né? Que alegria encontrá-los, ela falou assim. O que desejam, né? E aí eles explicaram para ela que ela tinha a missão de convidar aquela vizinha dela para visitar o centro espírita que ela frequentava imediatamente, né? Então vejam que tudo é encaixado, nós não temos ideia. A gente vai na casa espírita e nós que não temos a capacidade de vidência, a gente só vê lá prédio físico. A gente acha que não tem nada. A gente vai dormir, a gente sonha, a gente não tem ideia do que está acontecendo, né? Tudo bem, às vezes é uma situação muito própria de uma situação que você vivenciou, às vezes você assistiu um filme violento, então você vai dormir naquela energia densa. Mas muitas e muitas vezes, que nós não lembramos, nós podemos ser instrumentos de auxílio da espiritualidade. Não precisamos esperar desencarnar, né, ir para o andar de cima, sem pensar na possibilidade de trabalharmos enquanto estamos encarnados. A gente já está fazendo estágio, então para que a gente tem que aproveitar a oportunidade. E este livro vai relatando. Eu falo para vocês, essa história, quando eu comecei a ler esse livro, cheguei num ponto que ficava assim meio intrigado. Mas o Gerônimo está contando uma experiência, foi acompanhar os benfeitores amigos nesse processo. Veja o que ele falou lá, que lá bastariam 2 espíritos apenas para dar atendimento a essa equipe. Mas eles estavam em processo de estágio, foram todos juntos para aprender. E então é interessante nós lembrarmos dessa situação e procurar colocar em prática, né? No momento de dormir, tudo mais. Bom, na semana que vem, dia 15 de novembro, feriado, continuaremos estudando aqui perfeitamente, né? Iremos ao capítulo 20, em trabalho. Então, se na semana que vem vamos ao capítulo 20, significa que já chegamos à metade do livro, pois ele tem 37 capítulos mais o pós-fácil. Então 38 deu 19. Hoje nós chegamos na metade do livro e vamos com este livro até o dia 20 de dezembro. Aí fazemos uma pausa de 2 semanas e retomamos
Depois, o capítulo 26. Olha a receita da Débora. Prece para dormir, meditação, chá de camomila, ritual para um bom descanso. Perfeitamente, Débora, perfeitamente. Então, em trabalho, na próxima quarta-feira, é um capítulo não tão longo, mas a gente vai dando conta aqui de ler, né? Acho que é importante seguir o conselho da Leninha. O capítulo 21 é facinho, hein? 2 páginas aqui. Deixa eu ver. Ah, que legal, Flavinha vai ter um capítulo bom aqui. Flavinha vai ter um capítulo bom aqui. Capítulo 22. Acho que é esse mesmo, capítulo 22. Cadê o capítulo 22? 20, 21 é... Cadê o capítulo 22? 21 é na casa espírita. 22, socorro ao irmão infeliz. Vai ficar por conta da Flavinha esse. Bom, Flavinha, é isso mesmo. Socorro ao irmão infeliz. Capítulo 22, por sua conta e risco. Então, só para retomar, quem estiver disponível amanhã, 7 da manhã, vamos madrugar com a turma do Café com o Evangelho. Convido a que vocês estarem conosco. Quem não puder, não tem problema, pode assistir depois. É sempre muito bom estar com a turma do Café com o Evangelho. À noite temos mais uma palestra, mas é só presencial lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara. E no domingo, 20 horas, vou participar com o Vitor, o meu filho, né, no Fala Aprendizes, do Encontro de Jesus com Nicodemos. 21 horas tem o Vitor do Grupo Coração de Luz e 22 horas a Flavinha no Evangelho no Lar Online. Certo, gente? Vamos então vibrar, fazer as nossas vibrações e orarmos uma vez mais para a nossa querida amiga Silvia, para que ela esteja bem. 22 é o seu, sim, Flavinha. No dia 29, capítulo 22, no dia 29. Então vamos lá. Neste exato momento, eu gostaria de convidar você, se assim sentir confortável, para fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo. Esqueça todos os pensamentos que estão povoando na sua cabeça neste momento e concentre-se apenas nesta melodia. Sinta suavemente o pulsar do seu coração, que vibra com acordes que chega aos confins do universo. As esferas luminosas, as moradas celestes, que a gente olha de longe e não consegue sequer imaginar como são belas as estrelas nas moradas do Pai. E aqui estamos, Mestre, para agradecer. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência. Agradecer por este singelo trabalho que nos dá equilíbrio, discernimento e refazimento espiritual. Agradecer por cada amigo querido que dividimos esses preceitos, que estão sempre conosco, uma verdadeira família de corações, de amigos queridos que nos acompanham desde muito tempo. E quão bom é ter amigos que a gente sente essa energia fluir, mente a mente, espírito a espírito, coração a coração. E todos juntos vamos neste momento vibrar, em especial nesta noite para a nossa querida amiga Silvia, no Hospital Pio XII, em São José dos Campos, que ela possa estar bem, recebendo as nossas melhores vibrações e que essas vibrações possam ser dirigidas à equipe médica espiritual
para trabalhar em benefício dessa nossa irmã querida. E que as nossas vibrações cheguem aos lares em desajuste, aos hospitais, aos orfanatos, asilos, às prisões. Cheguem aos povos em guerras, aos povos em desalinho. E que também possa, neste momento, abençoar a cada um de nós, aos nossos lares, nossos familiares, entes queridos, que possam receber as energias da espiritualidade maior, como bálsamo de luz, a encantar e abençoar a cada um de nós. Rogando que a equipe médica espiritual possa colocar nestas águas o remédio, o eflúvio benéfico, salutar, para nosso reequilíbrio. Agradecendo a Jerônimo Mendonça e a Nicola Frattari, que nos trouxeram essas lições desta noite. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Silvia Aparecida de Oliveira, as nossas vibrações de amor, de saúde, que Jesus te abençoe sempre. Amigos, agradeço de coração, todos juntos, emanados nesse só pensamento, nesse só coração. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, quem acordar, até domingo ou até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.